mês de outubro, mês do Halloween e do Dia das Bruxas. Uma época que adota um visual sinistro e intimidador, mas ainda assim deixa um gosto doce na boca. Bom, não sei se deu pra notar, mas eu pessoalmente adoro essa época do ano. Por isso, esse mês, teremos toda semana vídeos especiais em homenagem aos aspectos mais memoráveis do Dia das Bruxas. A começar pelo vídeo de hoje. E, para começar em grande estilo, vamos fazer algo completamente diferente de tudo que já foi feito aqui no canal. Afinal, quem melhor para abrir os nossos olhos do que um especial de Halloween sobre a própria Coraline? Olá, amantes do terror! Aqui é ela, a sua anfitriã direto da cripta. E, bom, se vocês leram o título desse vídeo, já sabem que vamos sujar um pouco as nossas mãos hoje. Mas eu vou ser bem franca. Quando eu comecei esse projeto, eu não imaginava o pesadelo que seria para terminar. Bom, vamos começar pelo começo, não é? A minha primeira ideia para esse projeto era fazer uma boneca totalmente de pano. Acreditem ou não, eu tenho alguma experiência com costura e eu tinha... Bom, eu tive a falsa impressão de que eu conseguiria reproduzir a boneca do filme apenas com costura. Então, eu resolvi analisar a famosa cena da boneca de Coraline. Aquela cena onde a bela dama costura a boneca para pegar a forma de Coraline. E depois de assistir o vídeo inteiro, eu percebi que seria muito mais complicado. Logo depois que a bela dama retira os botões e abre a boca dela para retirar o enchimento, vemos uma cena da boneca virada de cabeça para baixo. Então, agora me digam o que aconteceu com o pescoço dela. A boneca na cena anterior tinha um pescoço extremamente fino. Essa aqui, no entanto, tem um pescoço largo por onde a bela dama pode não só retirar todo o enchimento que está dentro do seu corpo, como também virá-la do avesso. Outra coisa que já podemos observar nesse quadro, quando a bela dama está enchendo a boneca de areia, é o formato do nariz. O formato do nariz não poderia ter sido feito apenas usando tecido. Ele teria que ter algum tipo de estrutura por baixo, e se essa estrutura existisse, seria muito difícil virar a boneca do avesso e permanecer com a mesma estrutura. Isso, claro, abriu meus olhos para um fato muito óbvio. Coraline é um filme. E sim, pode parecer uma afirmação boba ou até mesmo idiota, mas pensem comigo, se Coraline é um filme, então obviamente as coisas não são o que parecem. Essa boneca de pano é uma boneca de stop motion, portanto ela provavelmente é feita de algum outro tipo de material que imita o tecido, porém é maleável, como um tipo de massinha. Ao perceber isso, eu joguei fora toda a minha ideia de costurar a boneca e decidi procurar outro meio. Enquanto andava por tutoriais na internet, eu encontrei este vídeo aqui. O vídeo é do canal Rachel Mask e está infelizmente todo em inglês, porém foi ele que me deu a ideia para como a gente conseguiria fazer essa boneca. Com isso começou a minha jornada de construir a nossa pequena anfitriã. Para começar, eu fiz um esqueleto de arame, usando um arame muito fino que comprei numa loja de artesanato. O arame tinha aproximadamente 10 metros e eu fui enrolando ele inteiro até que acabasse. Eu comecei pela cabeça, depois o pescoço, braços e pernas. E quando estava satisfeita com o formato, eu comecei a preencher a cabeça com papel alumínio. Os braços e pernas das bonecas que vemos no filme são muito finos, então eu imaginei que apenas dar volume à cabeça seria o bastante. Quando chegou na parte de colocar algo por cima desse papel alumínio, é que começaram as minhas dificuldades. Veja bem, ambos os vídeos em inglês usavam uma massinha que eles chamavam de PV Clay ou Polyclay. Isso em inglês. Eu não sei o nome dessa massinha em português e não consegui descobrir o que ela era. E bom,
Uma coisa que voltou para me assombrar, não é? Porque enquanto eu ia para várias lojas de artesanato correndo atrás de PV Clay, ninguém sabia me dizer o que era ou se tinha. Na verdade, a maior parte das pessoas não sabia o que era PV Clay. E, obviamente, nem eu. Porém, todas as lojas me sugeriram um substituto. Me sugeriram usar biscuit. Então, eu peguei um pedaço do biscuit e comecei a esticar usando um rolo de cozinha. Mas eu comecei a ter que acrescentar mais massinha e mais água, porque o biscuit estava muito duro e muito difícil de se trabalhar. Foi um pesadelo e no final eu tive que usar toda a massinha da caixa. E ainda por cima, quando eu fui colocar toda aquela massinha em volta da cabeça, a massinha não queria grudar uma extremidade na outra. Eu tive que passar muita água e depois esfregar muito. E mesmo assim não colava e eu comecei a entrar em pânico. E aí eu fui comprar mais biscuit, já pensando em como seria horrível usar mais biscuit. Porque eu ainda tinha que fazer as orelhas, eu tinha que fazer o nariz. Mas aconteceu algo muito interessante quando mais biscuit chegou. Assim que eu abri o biscuit novo, esperando encontrar aquela massinha dura e difícil e que demorava muito tempo pra sovar, ela veio super macia, super fofinha, super maleável. E vocês sabem qual a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei é que o primeiro saco de biscuit que eu tinha comprado estava velho. E por isso ele já estava seco quase. E foi muito difícil moldar ele. Então, quando chegou um biscuit que estava novinho e estava bom, eu finalmente vi a diferença do produto. Tanto que esculpir as orelhas e o nariz foi muito mais tranquilo. Na verdade, eu fiquei tão empolgada com isso que decidi esculpir uma boca. Sim, a nossa pequena anfitriã não teria uma boca originalmente, até porque a minha personagem aqui não tem. Mas, se tratando de Coraline, eu decidi dar o braço a torcer e fazer algumas coisas mais semelhantes ao universo canônico do que a nossa personagem canônica. Eu acabei gostando bastante do resultado, eu deixei um sorriso meio de lado porque eu achei que ficaria mais interessante. E então eu segui em frente. A próxima parte e o meu próximo grande erro aconteceu durante o corte e a costura do tecido para que a gente fizesse o preenchimento do corpo. Então, o que acontece? Eu coloquei a boneca em cima do tecido e comecei a traçar em volta dela. Fiz todo o traço, tudo certinho, depois recortei e eu tinha o formato perfeitinho dela. Deixei um pouco de sobra dos lados, porque a gente não pode costurar tudo muito na beiradinha. Então comecei a costurar com linha preta. Costurei. E no final, apesar de não ser a forma ideal que eu queria, eu fiquei bem satisfeita com o que eu consegui alcançar. Então nós chegamos à próxima parte do projeto e eu sou muito grata por não ter sido uma parte impossível. Nessa parte eu peguei cola de contato, passei em toda a parte de trás da cabeça e comecei a colocar fios de um novelo de lã para fazer o cabelo. Eu coloquei eles centralizados e depois usei a última parte para enrolar e fazer como se fosse a parte de baixo, uma das voltinhas do cabelo dela. Como eu achei que ficar muito difícil fazer as duas voltinhas, eu decidi fazer o seguinte: a voltinha de baixo eu ia fazer com o cabelo e a de cima eu ia deixar as orelhinhas para representar. E assim ela ia conseguir ficar com o formato certinho da cabeça que a nossa boneca tem. Então eu comecei a fazer isso em toda a parte de trás do cabelo. Eu fui colocando linha por linha por linha. E depois que eu consegui preencher tudo, eu parei de enrolar e comecei a cortar elas para ficarem mais ou menos no mesmo formato. Aí eu virei a boneca novamente, passei um pouco mais de cola para fazer a parte da frente e a parte da franja. Primeiro eu coloquei mais algumas linhas, seguindo o mesmo mapeamento que nós tínhamos feito na parte de trás da cabeça. E depois eu comecei a colocar as linhas dobradas na metade para fazer uma divisão para o cabelo. E coloquei ela um pouquinho mais pro lado e comecei a colocar uma de um lado e uma de outro, uma de um lado e uma de outro. Essa foi uma das partes finais da boneca e enquanto ela secava, eu decidi começar a fazer a roupinha. Então, eu sei fazer tricô e como eu já tinha linhas, eu pensei em fazer algo de tricô para ela. Mas como eu gosto muito de complicar a minha vida e eu tinha essas linhas de crochê
coloridas e elas eram tão bonitas. E eu pensei que a boneca precisava de um pouco de cor, eu decidi, bom, vamos usar isso. Qual é o problema? Eu não sei fazer crochê. Eu não sei porque eu faço isso comigo mesma. Eu acho que era porque eu queria colocar um pouquinho do sentimento de terror e pânico dentro da boneca. Mas eu acho que eu exagerei um pouco. Eu fiquei tão feliz e eu me senti tão energizada que eu pensei, eu vou terminar isso a tempo. Eu consigo, nada vai ficar no meu caminho, ninguém vai ficar no meu caminho, eu vou terminar essa boneca. Agora, depois de tanto sangue, suor e lágrimas, literalmente, eu quero mostrar para vocês a minha pequenina espiã, a minha amiguinha de olhos de botão. Eu quero que todos vocês recebam com muito amor a nossa pequena cripta. Não vou dizer que foi fácil. Eu trabalhei com materiais que nunca tinha trabalhado na minha vida e cometi todos os erros possíveis que eu podia cometer ao longo do caminho. Mas temos que ver as coisas pelo lado bom. Vocês podem me usar como um mau exemplo e não cometer os mesmos erros que eu cometi quando forem fazer as suas próprias miniaturas. Eu gostaria muito que vocês me marcassem ou me mandassem pelo link das nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela agora para vocês. Então, se você se divertiu nesse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de cada vídeo novo que sair. Eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo do especial de terror na semana que vem e eu espero que vocês não percam nadinha do que eu tenho preparado para vocês. Bom, eu e a minha pequena cripta vamos passar um tempinho juntas agora. Mas por enquanto, boa noite. Durmam bem, tenham ótimos pesadelos e não passem pela pequena porta.